Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Vamos começar fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui do nosso centro. Estejam conosco em mais esta noite, em mais esta palestra, envolvendo a todos com muito amor, com muita luz, possamos compreender tudo aquilo que foi falado aqui hoje, que de alguma forma a gente consiga também colocar em prática no nosso dia a dia. Pedindo aos mentores da casa que envolva a nossa companheira Sandra, para que ela possa transmitir o seu conhecimento para a gente, que ela seja envolvida com energias de paz, de amorosidade, que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos nos beneficiar de tudo aquilo que ela for passar para a gente na noite de hoje. Iniciando a nossa palestra, fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Quem vai fazer a palestra é a nossa companheira Sandra, que é aqui da casa, vai falar sobre a porta estreita. Boa noite. E hoje eu vou falar sobre a porta estreita, né? E aí eu vou falar para vocês, eu vou ler um trecho aqui do Evangelho, onde fala sobre o que é essa porta estreita. Então Mateus, acompanhando Jesus e fazendo as anotações das coisas que acontecia, então Mateus escreveu o que ele ouviu de Jesus. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Quanto a porta da vida é pequena, quanto o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Esse é o entendimento de Mateus. Agora eu vou falar sobre Lucas, também escreveu mais ou menos a mesma coisa. Alguém lhe tendo feito essa pergunta: Senhor, haverá poucos que se salvam? E ele lhes respondeu: fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a baterem, dizendo: Senhor, abri-nos. Ele vos responderá: eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: eu não sei de onde sois, retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Será então que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros sereis enxotados para fora. Virão do oriente e do ocidente, do setentrião e do meio-dia, os que terão lugar ao festim no reino de Deus. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. Eu só vou ler mais esse trechinho, que é a explicação da espiritualidade superior. Sobre esse trecho. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que a quer transpor deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências, e poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima: há muitos chamados e poucos os escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque a Terra, sendo um mundo de expiação, o mal nela predomina. Quando ela estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Essas palavras, pois, devem se estender em seu sentido relativo, e não no sentido absoluto. Se tal devesse ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente votado
a perdição à imensa maioria das criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconhece que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas de que ações más essa humanidade poderia se tornar culpada para merecer uma sorte tão triste, em seu presente e em seu futuro, se ela estava inteiramente relegada sobre a terra, e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves semeados em seu caminho? Por que essa porta tão estreita que é dada ao menor número transpor, se a sorte da alma está fixada para sempre depois da morte? É assim que, com a unicidade da existência, se está incessantemente em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se amplia, a luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro são solidários com o passado. Então, somente pode-se compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Eu vou tentar explicar para vocês o que eu entendi. Então, hoje nós vou falar aqui sobre esse texto, né, da porta estreita. Então, quem lê esse texto aqui, que eu acabei de ler, do Evangelho, poderá se perguntar por que Deus não faria todas as portas largas, né? Mas é que a resposta é assim. Para a gente entrar numa portinha estreita, nós temos que reduzir a nossa massa. Nós temos que nos afinar, né? E aí você pensa, meu Deus, eu tô meio gordinho, né? Será que eu vou conseguir passar? Ou se eu passar de lado na porta, né? Eu estou enrolada. Então, claro que são analogias que a gente usa, que a espiritualidade tem a sabedoria de nos orientar, e no caso aqui, a mensagem ditada pelo próprio Cristo em relação a uma desidratação, tá? A uma dieta que a gente passa a fazer para reduzir a nossa massa. Mas não é a massa corporal, tá? Porque não é uma porta física, é uma porta que você vai adentrar, estando no mundo físico, como nós estamos aqui, né? É uma porta espiritual. Então, para poder fazer a tua entrada nessa chamada porta estreita, que é o que a gente busca como uma pessoa cristã, vamos entrando então num processo de desmaterialização das nossas imperfeições, de uma desidratação e de uma dieta alimentar. Sabe do quê? Daquilo que nos transborda, os excessos. Como diz aqui o texto, das nossas injustiças, dos nossos malefícios, das nossas imperfeições e das nossas impaciências. Então, quando nós entramos numa linha de entender esses princípios, e você passa a utilizar todos os recursos para um bom proveito, para o aprendizado, para o crescimento, e é aí onde você começa a reduzir as nossas cargas negativas. Porque o que nos dá peso é aquilo que é pesado. O que é pesado, então? São as nossas indignações, são as nossas insatisfações, as nossas lamúrias, as nossas reclamações, né? O nosso olhar que não é voltado para enxergar as bênçãos. A gente tem tanta bênção na nossa vida e a gente não enxerga isso. A bênção de um lar, de você ter que, quando você termina de trabalhar, você tem um lugar para onde você voltar. Você tem um banho quentinho, você tem uma cama onde você pode descansar o corpo, né, refazer as energias. Tudo isso daí é bênção e a gente não esquece. A gente esquece de agradecer, né? Então, as bênçãos de um corpo perfeito, né? Tudo isso vai diminuindo a nossa carga. Vamos ficando mais enxutos e aí a gente começa a perceber
que se eu tiver que retornar ao mundo espiritual hoje, eu acho que eu vou entrar nessa porta estreita, né? Porque eu já estive me espiritualizando enquanto encarnado, eu já procurei espiritualidade para isso. E ó, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês acham que vocês vão evoluir só quando desencarnar e ir para o plano espiritual, não é verdade. Você pode até evoluir, mas não é como aqui. Não é como aqui. Você tem uma oportunidade de crescimento que vai de uma oportunidade de ouro, de ir de 0 a 100 km por hora, em 1 segundo você estando aqui encarnado, tá? Porque é aqui que a gente vai exercitar as nossas diferenças, a gente vai nos educar, como é que a gente trata as pessoas, se a gente é mais amoroso, a gente vai ter a bênção da convivência com parente difícil, a gente vai saber lapidar os nossos sentimentos, não é? Então, você tem aqui, você tem então essa oportunidade de ouro, é para aproveitar. Não é que a gente não aproveite quando a gente desencarna. Quando a gente desencarna lá, a gente vai aprender a ir a campo, a gente vai ter seminários para ir, a gente vai estudar, mas a evolução não vai ser tão rápida como é aqui. Ainda vivemos num mundo onde predomina mais o mal do que o bem. E aí você pode pensar assim, nossa, então quer dizer que tem mais pessoas ruins nesse mundo do que boas? Não, tem mais pessoas boas. Então, a conta não bate, né? Se você está dizendo que tem muita maldade, mas mas a maioria é bom, a resposta é essa. A maioria de nós é bom, só que nós não praticamos a bondade, tá? Todo mundo é bom, só que a gente não pratica, né? Nós sabemos o que fazer, mas nós não fazemos. Não é difícil as pessoas nos procurar, principalmente quem faz atendimento fraterno. Quem faz atendimento fraterno verifica que a pessoa ela vem se abrir, né, com a gente, mas contando as suas coisas materiais, mais sentimentais. Ninguém vem atrás de evolução, de querer evoluir espiritualmente, né? Relatando momentos das mais variadas dificuldades, sentimentos de desgosto íntimo, né? Mas uma coisa é certa, nenhuma delas, sem exceção, está em busca de crescimento espiritual, de caminhar pela porta estreita. Tá todo mundo na porta larga, não tá todo mundo na porta larga? Do conforto, daquelas desculpas e eu não posso, agora me ajuda aqui, não, agora eu não posso. Não, eu tenho um outro compromisso, e não tem, sabe? Agora não dá, eu estou ocupado, né? Sempre aquelas desculpas, né? Então, a gente vai postergando tudo que é de Deus, né? A gente posterga tudo que é de Deus e a gente dá agilidade nas coisas do mundo, do nosso conforto, dos nossos caprichos, né? Do nosso trabalho. Eu estou ocupado, eu não posso buscar nada de Deus, não dá para ir atrás. O que é isso? É a porta larga. Essa é a porta larga. A porta larga dá oportunidade de ganhar um pouquinho mais de dinheiro, né? É a porta larga se você revidar quando você percebe uma cutucada de alguém, né? Você viu, você está no WhatsApp, está no Facebook, você percebe que tem alguém que está te cutucando. E aí o que você faz quando você está na porta larga? Eu vou revidar também, ninguém mandou ele escrever isso, né? A gente revida. A gente dá também uma cutucada. Eu vou revidar, porque a pessoa não escreveu, então agora ela vai aguentar, né? Eu vou escrever embaixo. Eu vou dar minha versão. E assim, uma versão bem apimentada, né? Porque é para botar lenha na fogueira mesmo. E aí, é a porta larga que vai te conduzir a intrigas, a brigas, ironias. Você já viu uma pessoa irônica? Como é terrível? É muito ruim uma pessoa irônica. Nós
não buscamos apaziguamento. Nós buscamos muito mais querer valer o nosso ponto de vista. Por quê? Porque eu tenho personalidade forte, né? Não fazemos isso, gente. A gente faz isso. É um grande erro. Agora, se eu não levo o desaforo para casa, né? Comigo é assim, escreveu ou não leu, o pau comeu. Né? A gente não tem, a gente não sabe se calar. A gente quer revidar. A gente não quer levar, então, o desaforo para casa. Então, quer dizer que eu vou ficar uma pessoa muda? Eu vou me tornar alguém que vejo as coisas erradas e não posso falar nada? Não é isso. Você não precisa se ausentar da convivência humana, da humanidade. Não se torne um ermitão. Sabe o que faz o ermitão? Ele se isola e não quer saber de ninguém. Mas e aí, como é que está o crescimento espiritual dele? Né? Como é que está a prova dele nessa vida? Então é assim, não vá para o alto da montanha se isolar. Também não vou ter mais rede social. Diz isso, eu não vou mais ter Facebook, não vou ter mais Instagram, não quero mais saber dessas coisas. Esse povo é tudo mal, tudo mal. Então, não é para ser radical assim, tá bom? Não seja radical, porque é bom você ter rede social para você observar como anda o hálito mental das pessoas. Sabe? Nós somos instrutores uns dos outros. Você vê uma coisa errada, você pensa assim com você mesmo. Puxa vida, isso eu não faço mais. Né? Isso eu não faço mais. Ele está te instruindo. Você está vendo que a coisa está errada, mas você não precisa falar para ele, não precisa ter acaso. Só pense com você mesmo. Puxa, isso daí eu não faço mais. Né? Tem coisas que a gente tem que relevar pensando, porque nós, em tempos idos, a gente já foi assim, se não pior. Eu penso assim, inclusive, que eu gosto tanto de animais, que talvez em outras encarnações eu devo ter afogado muito cachorrinho no rio, sabe? Quando a cadela deu cria, sabe? Eu devo ter feito muita atrocidade e agora eu sinto assim muito amor por eles, né? São coisas que vocês mesmos vão percebendo na vida de vocês. Aquilo que quando você vê alguém fazendo alguma coisa, você fica indignado. Mas antes de ficar indignado e antes de julgar a pessoa, olhe para você. Fala assim, que bom, isso daí eu não faço mais. Então, é bom para você ter a rede social, só para você ver como é que anda as pessoas, acompanhar as pessoas, o que elas fazem, né? Como andam as tendências, o que as pessoas estão pensando, o que elas estão fazendo, como é que elas estão agindo, né? E como estão observando. Isso é bom. É um grande laboratório. A questão é, viva nesse ambiente, mas não se deixe contaminar, tá? Não se deixe contaminar. Às vezes eu tenho certas coisas que eu fico pensando, sabe? Eu fico pensando, uma vez eu fui viajar com uma colega e a gente estava assim, numa viagem gostosa, tal, mas aí ela começou a criar tanta intriga, tanta coisa, julgando as pessoas comigo, como se eu quisesse compactuar com ela, esse pensamento. Eu simplesmente fiquei quieta. Eu falei, eu não vou me deixar contaminar por esse tipo de pensamento e de atitude. Fica quietinho, acabou. Quando você quer acabar com uma briga, é só você ficar quieto. A pessoa para de criar caso, porque ela não está tendo resposta. E no dia a dia, fora das redes sociais, como é que isso funciona? Tem as portas estreitas para a gente entrar. Quais são as portas estreitas? A disciplina no horário é porta estreita. Comprometimento com a sua palavra, porta estreita. Você errou, busca correção, todo mundo erra. Mas o que é bom é que a gente tem que procurar se melhorar, né? Reconhecer o erro. Mas sabe como é que é? As pessoas tinham que me perdoar, porque elas sabem que eu sou imperfeita, né? Não caia nessa. Não entre nesse automatismo, coisa automática. As pessoas teriam
deveriam nos perdoar automaticamente. Mas não é isso que acontece. Nós temos que reconhecer as nossas falhas. É difícil vencer esse orgulho, ó. É difícil. Mas, se você for lá, você estará entrando na porta estreita. Nós percebemos que estamos diante de várias oportunidades no nosso cotidiano. Talvez amanhã você vai encontrar alguém que vai te maltratar, que vai ser indiferente com você, vai te tratar rispidamente. E se você revidar, qual é a porta que você está entrando? Na porta larga. Tem uma pessoa, eu não sei, não lembro o nome dele, no Instagram. Ele é uma pessoa super positiva e ele estava contando que uma vez ele estava no aeroporto, ele estava no aeroporto com a esposa, eles iam viajar e eles foram tomar um cafezinho. E a moça do balcão atendeu assim rispidamente, ela não deu bom dia, não deu boa tarde, pegou o café, quanto é o cafezinho? R$ 15. Nossa, você pode parcelar? Sabe, fez brincadeiras assim, a moça ficou impassível. Ela não deu um sorriso, não foi uma pessoa receptiva. E a esposa dele falou, vamos lá, vou falar com ela. Disse, não, ela pode estar passando por algum problema. Olha só, como é bom a gente pensar por esse outro lado, né? A pessoa deve estar passando com algum problema. Às vezes está com um filho doente no hospital, ou às vezes está cumprindo um aviso prévio, né? Ou a pessoa mesmo está doente, está com problema em casa. Porque quando a pessoa está bem, presta atenção, a gente não é mais amável com os outros, né? Nós não sorrimos mais. Quando a pessoa está quieta no canto, ela está passando por algum problema. Então a gente tem que saber respeitar essas pessoas, né? E não ficar querendo revidar, né? Me tratou mal, vou tratar mal ela também. Não é assim que a gente deve agir, né? E aí, talvez amanhã, então você vai encontrar alguém que pode te maltratar também, né? E você vai ser indiferente com você, vai te tratar rispidamente. E se você revidar, você vai estar entrando na porta larga, tá? Quando você faz uma ligação e não é bem atendido, você considera que não está recebendo um tratamento digno. E a tendência é tratar a pessoa da mesma forma que ela te tratou. Você pode ser, se quiser, pode. Mas aí eu te pergunto, se você for mal educado também, em que porta que você está entrando? Na porta larga, né? Ou a estreita, na larga. Porta larga é aquela que você está folgado, você entra tranquilo. Todo mundo faz isso. Comigo é assim. Me tratou mal, eu trato também. Cada um tem de mim aquilo que mais me oferece. Então, se te oferecerem comida estragada, você vai oferecer também para o outro? Claro que não, né? Ou você já entendeu que você tem que dar aquilo que tem dentro do seu coração? Se aquela pessoa que me atendeu mal, talvez se eu fosse estudar a história dela, eu iria descobrir que ela está com alguma dor, alguma doença. Talvez ela tenha tido uma noite mal dormida, talvez tenha um problema de relacionamento, talvez com a esposa, ou com o marido, ou com os filhos, né? Ou está com algum filho doente, talvez foi maltratado pelo patrão. Então é assim, vale a pena a gente começar a cogitar da possibilidade de que com quem a gente convive e que não nos trata bem, estar havendo um problema, um desequilíbrio de energias ou espiritual. E aí você vai descobrindo que no seu dia a dia vai encontrar essa situação inúmeras vezes. Seria bacana se um dia, quando eu estiver meia azeda, as pessoas que conviverem comigo não forem azedas também. Você não gostaria que as pessoas compreendessem quando você não está bem? Que elas percebessem que eu não estou passando por bons momentos e que relevem as minhas falhas? Então, por que eu não faço isso com elas? Por que a gente prefere a porta larga? A gente prefere fazer como todo mundo faz. E nem tudo que todo mundo faz é o correto.
Nós estamos em busca desse modo certo de aplainar as nossas arestas das imperfeições, porque ainda somos pedras pontiagudas. A gente se espinha por qualquer coisa. A gente revida, nós temos preguiça. A gente dá desculpa para não buscar o reino de Deus primeiro, como disse a recomendação no Cristo, no Evangelho que eu li. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. E nós queremos que tudo nos seja acrescentado sem que a gente busque o reino de Deus. A gente é folgado. A gente é folgado. Então, se alguém estiver passando por alguma dificuldade, eu acredito que não é só você, mas todos nós temos os nossos desafios. E eu digo para você que cada um de nós está em busca da felicidade. Não tem como você produzir tragédias, ironias, desrespeito e você conquistar a felicidade. E como é que a gente conquista a felicidade? O que é essa felicidade? É o bem-estar físico, emocional, harmonia dos seus sentimentos, serenidade diante dos desequilíbrios do mundo, diante das guerras, dessa política, né, de brigas. Enfim, você não vai ficar livre disso. A questão é, a sua felicidade consiste muito na maneira de como você reage, como você faz diante dos obstáculos, como vai ser o seu revide. Se eu tiver uma postura de um autorrespeito, quer dizer, eu respeito a mim. Se a pessoa me tratou mal, eu não vou tratá-la mal. Depois eu fico mal também. Eu não sei se vocês já experimentaram gritar com alguém. Você se desequilibra, você não se sente mal quando você grita com alguém? Eu já percebi isso em mim, de brigar e de gritar. Depois eu, assim, poxa, eu não devia ter gritado. Agora fiquei ruim da garganta, me descontrolei, né? Mudei o meu padrão vibratório. Então isso daí não é bom. Eu me respeito, a gente tem que se respeitar. Se a pessoa quer me tratar mal, é uma escolha dela, né? Eu não posso obrigá-la a me tratar bem. É uma escolha dela. Mas eu posso escolher como eu vou tratá-la, né? Como vai ser o meu revide. Agir como Jesus agia é fácil. Agora, reagir como Jesus reagia é diferente. É bem difícil, não é? Então, eu sei que a maioria de nós aqui está bem afiado, pelo menos na teoria de como você deve agir. Vocês entenderam, né? Como é que a gente tem que agir. Então, eu te convido e convido também a mim, porque eu preciso também pôr em prática isso, porque eu também não sou nenhuma santa, nos matricularmos na escola da reação. Amanhã nós vamos receber vários estímulos durante o dia. Como você vai reagir diante deles é que vai determinar a tua ascensão, a tua felicidade, a tua entrada pela porta estreita. Ou não. Não depende de ninguém. Não tem ninguém que pode te obrigar a entrar pela porta larga. Ninguém te obriga a cultivar preguiça, vício. Ninguém te obriga a viver sedentário, a viver irritado, nervoso, ansioso, vingativo, irônico. Faça escolhas assertivas. Vá pela porta estreita. É difícil não revidar? É difícil, mas não é impossível, tá? Se você já está sendo orientado a isso, é porque você é capaz. Você está sendo chamado a agir diferente. Você sabe o que tem que fazer. Observe como serão as suas reações amanhã. Eu espero que sejam ótimas. E que você vá fazer parte aqui do banquete de Deus. Para que você não entre na linha do choro e ranger de dentes. Que é um choro de arrependimento, né? Tipo assim, meu Deus, como eu fui tolo,
Ainda tinha uma doutrina lá que me orientava, mas eu não segui os conselhos. Vai haver o choro de ranger de dentes? Vai ser definitivo? Não. Deus não tem pressa. Ele vai dar quantas oportunidades a gente precisar. Tá? Então, eu desejo para vocês o caminho da porta estreita. Então, aqui nós vamos entrar num regime, então, todos nós. Comece uma dieta assim. Sem o açúcar do palavrão. Sem o carboidrato pesado da maledicência. Sem o sal excessivo da lamúria, da reclamação. Sem carnes gordas do pessimismo, da preguiça. Então, dá para a gente fazer uma dietinha boa. Vamos fazer tudo isso daí? Então, eu vou tentar fazer também, tá? E eu vou adotar uma postura mais mansa. Vá atrás daquela pessoa que você ofendeu e peça perdão. Vai afinando a sua massa espiritual para que você consiga atravessar a porta estreita. Eu espero que eu tenha passado para vocês essa passagem bonita entre a porta larga e a porta estreita. Vocês entenderam direitinho, né? O que a gente tem que fazer para entrar? Tem que se esforçar, gente. A gente tem que perder a nossa massa para poder passar pela porta estreita. E quando a gente passar pela porta estreita, a gente vai encontrar um mundo bem melhor. Muito obrigada. Então vamos fechar os nossos olhos, imaginar uma luz muito brilhante aqui, nessa sala, envolvendo a todos. E enxerguemos dentro dessa luz o nosso Mestre amado Jesus, pedindo a Ele, Senhor, fazer de nós pessoas melhores, que através dessas lições, Senhor, possamos acalmar o nosso coração, higienizar a nossa mente, os nossos sentimentos, para que possamos assim, Senhor, espargir a Tua luz através das nossas mãos, dos nossos atos, das nossas palavras. Que possamos, Senhor, servir-te através dos nossos braços, acariciando um animal, abraçando uma pessoa com carinho, emanando energias boas de refazimento, de paz, de felicidade. Senhor, faça-nos, Senhor, ter a boa vontade de poder entrar por essa porta estreita que o Senhor tanto pede para nós, para que nós não soframos, para que a gente não sinta remorso de não ter tido tempo de estudar, de ter negligenciado esses teus ensinamentos tão importantes. Agradecemos principalmente a Mãe Santíssima, Maria, que ela aceitou receber Jesus no seu ventre, e aí começou essa história linda e maravilhosa até os dias de hoje. Jesus amado, te abençoamos e pedimos que o Senhor nos abençoe também. E que a tua paz, Senhor, seja feita sempre no nosso coração. Com a tua bênção, Senhor, que assim seja. Graças a Deus.